Salve, salve, senhoras e senhores, bebuns e bem boas deste Brasil dantes, muito mais varonil. E para aqueles que já conhecem aqui o canal, que já acompanham, não sei porquê, mas acompanham, meu marretão e meu cajadão estão apostos, então vai ter cerveja nunca dantes aqui apresentada. Né? Mas antes disso, eu queria dizer o seguinte, esse canal eu comecei com ele em 2023, eu estava de licença médica, eu dei uma pirada, né? E eu comecei com esse canal de forma despretensiosa, ele continua despretensioso, né? Nunca vou ganhar dinheiro com isso aqui. Mas eu nem imaginei, quando eu comecei com ele, que ele assumiria duas funções, né? Que ele tomaria duas vertentes. Primeiro, ele é um canal de utilidade pública, né? Ele é um guia, né? Seguro para o bebum que quer encher a cara, só que tem pouco numerário. Né? Eu falo de cervejas que são módicas, que cabem no nosso bolso, e cervejas que não vão dar grandes efeitos colaterais no dia seguinte. Né? Que seria uma espécie de um guia Michelin, né? da miséria. Que, na verdade, o guia Michelin, né? Ele só virou essa frescura algum tempo depois. Né? O Azarão seria um guia Michelin da cerveja, mas até próximo do original. A origem do Michelin foi criado por um sujeito lá em 1890 e não sei quanto, esse dono da fábrica de pneus Michelin, e esse guia tinha como objetivo fazer com que as pessoas viajassem mais, para gastar mais pneu, é claro. Então ele dava várias dicas ali de locais, e entre essas dicas, né, restaurantes onde as pessoas poderiam comer bem e barato. Então a ideia do guia Michelin foi a pessoa pegar a estrada para comprar mais pneu dele, né, e ele soltava ali, acho que atualizava a cada ano, 2 anos, não sei, estabelecimentos onde a pessoa poderia se hospedar de forma confortável e barata, comer uma comida decente e barata, depois que virou essa frescura, né? Tudo aí. Então a primeira vertente que o canal assumiu, né, foi assumindo, é essa. Essa é uma espécie de um guia Michelin da miséria, da muquiranice, para quem não tem, né? E a segunda é uma vertente mais política. Essa, então, inimaginável. Eu estou com alergia de alguma coisa. Espero que não seja de cerveja. Que tomou um cara até mais político, socialista até, não é? Que é lutar contra a hegemonia, não a hegemonia Yankee, né? Mas contra a hegemonia da Ambev. Que é isso, companheiros? Vamos à luta, companheiros. Né? Mostrar aqui produtos bons, né, honestos, de outras cervejarias que não capitularam ainda frente à Ambev. Então tem esse papel político também, né? Esse engajamento na causa da boa e barata. Mas de engajamento é uma palhaçada, né? Não existe engajamento, né, meu amigo? Não tem essa coisa de causa coletiva. Toda causa é pessoal, né? Então, assumiu esses dois papéis, de ser um guia seguro para o bebum sem dinheiro, e também esse aspecto político, né, de lutar contra uma hegemonia, né, de favorecer as cervejas proletárias. E nesse sentido, aliás, eu vou até pensar em fundar um partido, né, o PCB, Partido dos Companheiros Bebum. O que é isso, companheiro, né? Então, se eu fundar depois, quem quiser se inscrever, é só, né, não paga nada para se afiliar, não ganha carteira, não ganha porra nenhuma. PCB, Partido dos Companheiros Bebuns, né? E eu já mostrei aqui algumas alternativas ali à Ambev. E uma dessas, né, é a Casa de Conte, né? Fica na cidade de Cando Mota, em São Paulo. Petrópolis tem 2 cervejarias também que oferecem uma resistência. Tem a Serpa no Pará. Eu mostrei num vídeo anterior ali também uma cervejaria de Goiânia que fabrica o chopp claro e a cerveja clara. Claro. E tem também algumas ali que eu ganhei um dia desse, do Carlos Eduardo, de uma cerveja do Paraná. Mostrarei futuramente. É alguma alergia mesmo. Mostrarei futuramente. Mas hoje meu foco é a Casa de Conte. Hoje eu vou gabaritar a família inteira. A Casa de Conte, ela tem uma família grande. Tá? Ela tem, por exemplo, a Smith 44, puro malte, que parece que vai ser substituída, vai sair de linha de produção e vai ser substituída pela Smith 44. Todas eu já mostrei, puro malte.
da família inteira, essa aqui foi a que eu mais gostei. Com uma diferença muito pequena de uma outra puro malte deles, que é 1500. Tá? Aquela me agradou um pouquinho mais do que essa, mas uma diferença muito pequena. Então, um empate técnico, praticamente. Puro malte, também já mostrei aqui, Casa de Conte. Uma outra puro malte deles é a Moinho Real. Também é boa. Gosto mais, mas boa também. E por um preço honesto, um preço, né, que não vai esfolar ninguém. A Burguesa, essa acho que já não é mais puro malte, né? A dona das Divinas Tetas, mas também é uma cerveja boa, né? Tem um precinho bom, bem adequado, também da Casa de Conte. A Samba, que apesar do nome não ser muito convidativo, dá samba, meu amigo, dá samba sim, tá? Boazinha, boazinha. Melhor do que uma Skol, por exemplo. Eu não gosto da Skol, né? Melhor que uma Sub-Zero. E tem a Conte também, 0 grau, que apesar do nome sugerir que ela seja sem álcool, ela não é. É uma cerveja mais leve, mais refrescante, mas também é boazinha. E hoje eu vou gabaritar, mostrando aqui o primogênito, na verdade, da Casa de Conte, né? O filho mais antigo e dileto, né? Que é justamente o que deu origem a tudo, a Conte Beer. Tá? É difícil achar por aqui, né? Essa Conte Beer, praticamente impossível. E essa Conte Beer aqui é o que eu vou mostrar hoje, né? Eu conheci a Conte Beer no ano de 2001, né? Uma Odisseia no Espaço, 2001. Só que em vez de eu achar aquele monólito, né, que os macacos tocaram lá e tiveram lá um salto cognitivo, né, levou eles a um outro estágio da evolução, sugerindo aquela coisa da teoria do astronauta antigo, que algum elemento de fora acelerou a evolução aqui para chegar. Eu não vou dizer que eu ponho a minha mão no fogo por isso, mas também não duvido. Só que ao invés desse monólito, eu encontrei o quê? Um belo dia, em 2001, eu morava em Mococa, eu passei no concurso de provas de títulos para professor, morei 3 anos lá, 2000, 2001 e 2002. Depois consegui me remover de volta para o meu município natal. Não sei se eu fiz bem ou mal, mas agora também já era. E um belo dia, um belo sábado, eu fui no mercado justamente atrás de ofertas de cerveja. E quando assim, eu entrei bem no mercado Morro Azul, e bem assim na frente, havia lá uma pilha de fardos dessa Conte. Eu nunca tinha visto, a embalagem era outra. Tá? Não era essa daí não, essa é mais nova. Ela não era desse jeito. Mas pegaram aqueles fardos e fizeram mas fosse uma árvore de Natal. Aquilo, a hora que eu olhei para aquilo, para mim pareceu aquele monólito do 2001. Uma revelação. Parecia um totem, né, daqueles clãs antigos. Né? A hora que eu vi aquilo, e a hora que eu olhei o preço, era coisa de centavos na época, né? 2001, né? Nem sei quanto que era. Mas era assim, era metade do preço de uma Kaiser, de uma Bavária, né? A hora que eu vi aquele totem, aquela coisa assim, aquele monumento sagrado, né? Quase que eu encarno um velho xamã e quase que eu me quedo ali em adoração àquele totem, né? E na hora, meus amigos, eu queria ser um polvo, ou qualquer octopo de uma aranha, alguma coisa assim, para poder carregar 8 fardos. Eu só comprei 2, né? Porque eu só tenho 2 mãos, eu não dirijo, tive que levar aqueles 2, né? Então foi realmente assim, não chegou a ser um salto cognitivo, né? Mas foi uma revelação. Eu me senti feito aqueles macacos frente ao monólito do 2001, uma Odisseia no Espaço. Só que essa foi uma Odisseia cervejeira, né? Então, aquele totem, né? Nossa, parece uma coisa ancestral, aquele totem. Levei para casa e fui experimentar. Gostei. E, curiosamente, na semana seguinte, tinha um professor de inglês, o Magno, né? Magnum do bigodão, não, é o Magno. Que era muito amigo dele, não sei o quê, e iria comemorar alguma coisa, não sei se era aniversário dele, da esposa, não sei, era alguma comemoração. E ele estava conversando comigo, perguntou se eu queria ir, eu falei, vou, mas assim, vai pouca gente, vai mais parente, não sei o quê. Mas como eu era solteiro na época, né, não namorava nem nada, as pessoas falavam, você tinha pena de mim, que eu ficava sozinho, me chamava, né, porque gostava de mim também, eu sou um sujeito simpático, né, com quem eu quero. Então ele me chamou, e aí ele falou assim, então, mas você que toma cerveja, tem pouca gente que toma cerveja que vai lá. Eu tomo, a minha esposa mais ou menos,
tem lá um cunhado, acho que mais uma ou duas tias, né? Só que eu estou precisando de uma cerveja barata, né? Falei assim, Rafael, experimentei uma semana passada, a Conte. No Morro Azul, lá um fardinho tá X, né? Falei, mas é boa? Falei, boa, cara. Mas Conte, né? O pessoal nunca ouviu falar dessa marca, eu mesmo nunca ouvi falar. Será que não vão chiar? Falei, rapaz, não vai chiar, não. Vai por mim. Você pode comprar isso aí. Então tinha 5, 6 pessoas que tomavam, segundo ele. Eu falei assim, compra uns 5 fardinhos, né? Um para cada um, dou para cada um. Quem não tomar, eu tomo. Aí ele comprou, né? Economizou bastante. Levou, aí começou a chegar o pessoal, era umas 15, 20 pessoas, né? Da família, tinha criança, tinha não sei o quê. E quem tomava era uma meia dúzia de pessoas mesmo. Quando ele foi pondo as latinhas na mesa, lá com os copos, tinha que ser, né? O cunhado. Tinha que ser o cunhado, né? O que é isso aqui? Não quer ver essa merda? Você quer? E eu tava sentado na mesa do cunhado, né? Eu tenho essa sorte sempre. Sorte porque o cunhado também não era meu, então... Né? Não, mas pode tomar aqui que é bom. Aí o cara tomou, não achou ruim. Resumindo, não sobrou uma latinha cheia no final da festa. Foram os 5 fardinhos, tá? Então essa história de que cerveja tem que ser gourmet, tem a gourmet, tem a puro malte, que você toma de vez em quando para dar uma, né, um agrado ao paladar, para conhecer um sabor novo. Mas assim, pro dia a dia, para tomar de balde, meu amigo, não precisa ser essa... Né? As cervejas, elas são boas, né? Então vamos ver aqui. Né? Grande Magno, figuraça. Tem história dele, mas são incontáveis. Incontáveis no sentido de inúmeros e incontáveis de não poder contar realmente. São inenarráveis. Então tá aqui, vamos ver, o primogênito, né, da Colt Beer. Deitá-la ao meu sempre sequioso canecão. Olha lá, é um amarelo, claro, não chega a ser amarelo palha, claro, mas a espuma é boa. Olha lá, tem uma retenção boa, não é aquela espuma que vai se desmanchando a olhos vistos, né? Olha lá, bem carbonatada, né? Se bem que eu ia falar que a carbonatação excessiva também, ela esconde certos defeitos. Ela é colocada para esconder certos defeitos. Que se foda, se ela esconder, tá ótimo, né? Vamos ver, então. O cheiro é uma cerveja de linha, né? E ela é boa, repito. Entre uma Skol e essa, eu prefiro essa. Opa, tem uma samambaia aqui. Entre uma Sub-Zero e essa, eu prefiro essa. Entre uma Bavária e essa, eu prefiro essa. Entre uma Kaiser e essa, eu acho que meio que empata. Tá? Antártica, da boa, acho que empata também. A Brahma que eu gosto um pouquinho mais, né? Vale a Missão Zeca Pagodinho. Mas, meu amigo, é uma cerveja realmente, repito, honesta. É uma cerveja que fala, eu custo tanto e eu vou te entregar tal produto. E entrega. Né? E uma cerveja que realmente vai ser, obviamente, né? Até pelas lembranças, tem essa coisa da memória afetiva, que deve afetar o paladar também. A memória afetiva é sempre um componente a mais. Então hoje eu fecho a minha... na verdade tem uma Mouse Beer da Conte, mas essa não me interessa, porque a cerveja é escura, doce, não gosto, já falei aqui. E tem também uma que eu fiquei sabendo ontem, que é a Moinho Real, só que low carb. Também não me interessa. Então, das que me interessam, eu já acabo de completar o meu álbum de figurinhas. Agora, obviamente, vamos lá para a unção. Ela vai ser ungida, cavaleira da tábua que desce redonda, né? Sir, boa e barata do casarão. Então, vamos lá, meu sempre ereto e tadalafílico cajadão. Ressacum e jacta est. A ressaca está lançada. Mas com essa aqui não, meu. Se você tomar uma meia dúzia só, você não vai ter ressaca não. Mas se você tomar um fardinho aí já não garanto nada, tá? Mas é isso, então eu estou fechando a minha coleção da Casa de Conte. Em pé.